Combustível caseiro ou combustível industrializado? Esta dúvida todos nós aeromodelistas temos desde que entramos no hobby. E é uma dúvida que nos persegue, porque quando vamos ao campo voar, nós vemos pessoas voando maravilhosamente com combustível caseiro e alguns se atrapalhando com combustível industrializado. E o contrário também. Vemos aeromodelistas com seus motores regulados, afinados perfeitamente, e vemos outros aeromodelistas passando o trabalho com combustível caseiro. A questão é, será que a culpa ou o benefício é do combustível em si? E é isso que vamos tentar esclarecer neste vídeo. Primeiramente, o que é o combustível de aeromodelo? Ele é composto por dois agentes principais. O primeiro deles, que é o agente de queima, é o metanol. O metanol é um combustível inflamável e devemos ter muito cuidado ao manuseá-lo. E ele é conhecido também como álcool metílico. Devemos ter muito cuidado pelo seguinte: o metanol, se inflamado, se nós atearmos fogo nele, este fogo é invisível. Lembram de um acidente há muitos anos atrás, se não me falha a memória, foi na Fórmula 1, Fórmula Indy, algo assim, que o combustível inflamou, pegou fogo, e o piloto saiu de dentro do carro e se tapeava todo porque ele estava literalmente pegando fogo. Só que as câmeras e as pessoas não enxergavam. Era metanol naquele evento. Bom, o segundo agente é um óleo lubrificante, que aí também começam as divisões. Pode ser óleo de rícino, óleo de mamona, alguns utilizam uma pequena porcentagem de óleo de kart também, não importa, mas eu tenho que ter um agente lubrificante para poder lubrificar os componentes mecânicos deste motor que trabalhem invariavelmente em alta rotação. Em se tratando do caserol, há divisões. Alguns dizem o seguinte, que a proporção de mistura correta é 5:1, ou seja, para cada 5 litros de metanol, eu devo colocar 1 litro de agente lubrificante. Outros dizem, e essa é a mistura que eu particularmente uso há muitos anos, que é a mistura 4:1. Para cada 4 litros de metanol, eu coloco 1 de agente lubrificante. Muito bem. O que é muito comum no combustível caseiro, ou caserol, como a gente fala aí popularmente? Em média, uma mistura dessas 4:1 vai me dar 5 litros de combustível. Isso dura aproximadamente 4, 5, às vezes até 6 meses para um aeromodelista moderado. O que é um aeromodelista moderado? É aquele que vai ao campo uma vez por semana e que voa ali no somatório total entre pousos e decolagens em torno de 40 minutos, 50 minutos, no máximo 1 hora. Então, claro, isso é proporcional à atividade do aeromodelista em si. Mas vamos pegar como referência um período de 4 meses. Eu hoje vou até uma distribuidora de produtos químicos, compro o metanol, compro um agente lubrificante, o óleo de rícino ou óleo de mamona, faço a mistura. A questão é, uma vez misturado, primeiramente, eu tenho que ter os equipamentos corretos para misturar. Não existe achômetro. Se é a proporção 5:1, eu tenho que ter algum equipamento de medição de litro para poder estabelecer esta mistura correta. E não é nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. É 4:1. Uma vez misturado, eu coloco isso no tanque de combustível do modelo, dou a partida no motor e procedo à regulagem. Então eu ajusto a agulha da alta, a agulha da baixa se necessário e estou com o avião regulado. Muito bem, vou ser feliz, vou voar. Passados 4 meses, esse combustível está no fim, eu vou na distribuidora novamente e compro novamente um outro galão de metanol e um outro litro de agente lubrificante. A questão primária é, lembrem, o galão que a gente compra hoje, ele vem com 5 litros. Na primeira mistura, eu fiz 4:1, então me sobrou 1 litro. Na grande maioria dos casos, eu vou pegar 1 litro da primeira mistura feita há 4 meses atrás, mais 3 litros do galão que eu comprei hoje e o óleo de mamona. Onde é que está, na grande maioria dos casos, o problema do combustível caseiro?
É esta mistura de um combustível antigo, guardado, às vezes guardado de forma incorreta, com 3 litros de um combustível a recém-adquirido e mais 1 litro de mamona, ou do óleo de rícino. Por quê? Esses componentes foram comprados em épocas diferentes e às vezes até mesmo em distribuidores diferentes. Isto significa que não há como ter um parâmetro de qualidade linear de todo este material. Eu não tenho como garantir que a fonte do atual metanol que eu comprei é a mesma fonte do adquirido há 4 meses atrás. Porque eu estou fazendo uma mistura de 1 litro antigo com 3 atual e mais o óleo. Mas vamos simplificar. Suponhamos que eu comprei 4 meses depois, novamente 1 galão e novamente o óleo de mamona, ou óleo de rícino, e faço a mistura. Mesmo que essa mistura esteja correta, o fabricante não garante que a procedência do combustível é a mesma. Então, na hora de colocar no motor, eu provavelmente vou ter que novamente regular a alta, talvez regular a baixa, passe um pouco de trabalho para conseguir fazer esse ajuste. E aí vem o mito de que o combustível caseiro é ruim porque não pega regulagem. É porque a fonte não trabalha com um nível de qualidade a fim de te proporcionar sempre o mesmo combustível. Sempre os mesmos parâmetros químicos exigentes para se ter uma regulagem afinada. Ao contrário disso, o combustível industrializado trabalha com esta linha. Ele procura sempre trazer do mesmo fornecedor a mesma qualidade de metanol, a mesma qualidade do óleo. O processo de envasamento eu tenho aqui, não vou mostrar evidentemente a marca, mas o processo de envasamento do combustível certamente é mecanizado. Não é nós, aeromodelistas, pegando lá uma referência de 1 litro fazendo a mistura. Isso aqui certamente é uma máquina que faz, então a precisão é muito maior. E é por isso que este conjunto de informações, fornecedores sempre de qualidade, processo mecanizado, primar por um nome, porque esses combustíveis têm um nome no mercado, faz com que o combustível industrializado tenha aquele plus que dá sempre aquela segurança de que, poxa, este eu coloquei, meu motor nunca mais precisou de regulagem. Vejam que isto não significa que o combustível caseiro é ruim. Ele é um combustível que requer um pouco mais de atenção. Sempre temos que cuidar a mistura, quase sempre vai ser necessário um ajustezinho fino no motor e por aí vai. Outro detalhe muito importante em relação ao combustível industrializado. O pessoal fala muito no nitro. O nitro nada mais é, resumidamente, do que um agente para ajudar na refrigeração do motor. Quando você compra um combustível industrializado, ele vem com uma nomenclatura lá, 10/16, 10/18. O primeiro dígito significa o nível de nitro, 10% de nitro. O segundo significa o percentual de óleo lubrificante, 16% de óleo lubrificante. Se for 10/18, 18% de óleo lubrificante. O nitro ajuda e muito, mas também temos que entender que há anos atrás, digamos assim, eu acho que há uns 20 anos, era muito difícil de conseguir combustível com nitro. Se usava única e puramente o combustível caseiro e funcionava muito bem. Então dizer que o nitro é o causador do plus no motor também não é por aí. Aliás, muito importante, isso depende do manual de cada motor. A regra sempre é, siga o que diz no seu manual. E vou explicar o porquê. Às vezes o aeromodelista compra o combustível nitro porque ele está tendo trabalho, está passando trabalho com o combustível caseiro e acha que o combustível caseiro é o problema. Então ele pensa o seguinte, vou comprar um nitro. Legal, vai ficar tudo certo agora. Ele não consegue acertar o giro do motor. Aí ele vai descobrir depois, normalmente por orientação de algum aeromodelista mais experiente, que a hélice está errada. Ele tem, por exemplo, um motor 46 que recomenda-se uma hélice 11,6, 11 de diâmetro e 6 de passo, mas ele está usando uma 12,7. Não vai ter como, a hélice fica pesada. Então o problema aí não é o combustível. Ele não está utilizando a recomendação do fabricante. E claro que eu dei um exemplo aqui. Mas a regra é simples. Antes de partir para identificar se o problema é o combustível caseiro
ou se é o combustível com nitro, verifique a especificação do seu motor, para que hélice ele é recomendado. E aí sim, partindo deste ponto, tipo de hélice e regulagem, é que se vai para determinar o tipo de combustível. A título de curiosidade, eu possuo um motor 61, 4 tempos, que já fazem 7 anos que voa sempre, eu diria em 90% dos casos, com combustível caseiro. Mas eu tomo esses cuidados. E muito importante, combustível, seja o caseiro ou nitrado, terminou o voo, chegou em casa, ele deve ser guardado em ambiente seco, longe de umidade e longe de incidência solar. Nada de pegar o combustível e deixar na janela para arejar. Os raios, a incidência solar ali vai danificar o combustível. Umidade então, nem se fala. Certo, pessoal? É isso por hoje. Inscrevam-se no canal, canalaero.com. Mande suas perguntas, mande suas dúvidas e, por favor, compartilhe nosso canal. Obrigado a vocês e até o próximo vídeo.